Ora, domingo, primeiro dia deste belíssimo mês de setembro, está a acabar o verão, meus amigos, está a acabar o verão e nem o tempo hoje ajuda. Vamos lá falar de mercado, hoje mais curtinho que ontem, certamente, e isto deve-se ao facto de, neste momento, são poucas as ligas que têm o seu mercado em aberto. Não se esqueçam, o mercado português fecha amanhã, meia-noite, não estou em erro, portanto podemos ter aí algumas novidades. Temos muita coisa para falar ainda assim, porque naturalmente temos aí histórias quentes, não é? A primeira, e não podemos não falar disto aqui, Roger Schmidt já não é treinador do Benfica, o treinador alemão que foi campeão nacional no seu primeiro ano. No segundo ano faz segundo lugar, vai até aos quartos de final da Liga Europa, depois de uma fase de grupos da Liga dos Campeões bastante aquém do que se imaginava. E depois, este ano, um arranque muito modesto, não é? Sabemos bem, o Benfica em 4 jornadas faz 4 exibições más. Não podemos dizer que não são más, é verdade que há aqui 2 vitórias em casa, com o Casa Pia e Costela Amadora, mas quem viu os jogos não ficou certamente agradado com as exibições do Benfica. Especialmente porque estamos a falar de adversários que vão lutar para se manterem no Campeonato Português, o Casa Pia e o Costela Amadora. Depois uma exibição terrível na primeira jornada com o Famalicão, foram completamente... não é atrocidades, mas foram inferiores ao Famalicão. O Benfica teve uma oportunidade de golo, um remate fora da área de João Mário, e teve depois um lance confuso ali do Tiago Oveia já bem perto do fim. E agora este jogo com o Moreirense, onde mais uma vez poucas oportunidades. Roger Schmidt disse qualquer coisa como: não percebo como é que nós temos tantas dificuldades em marcar golos. Não é difícil perceber, porque não há nenhuma equipa que tenha um aproveitamento de 100%, e quando uma equipa só tem uma ou duas claras situações de golo, é normal que não apareçam muitos golos, porque não é? É assim o futebol, não é? Para se marcar golos, ou temos uma eficácia absolutamente brutal, tipo Jardel, ou então vamos falhar alguns lances. É normal, o futebol é mesmo assim. E quando não se... Por exemplo, o Benfica de Jorge Jesus e o Sporting de Jorge Jesus, mas as equipas de Jorge Jesus, por exemplo, nós vemos um jogo numa equipa de Jorge Jesus e eles têm 20 oportunidades, falham 15, marcam 5. Portanto... é isto, não é? Portanto, o Roger Schmidt acaba por ser vítima também de alguma arrogância, aquelas não vontades de se adaptar, aquela ideia afunilada do seu jogo que retira um bocadinho de espetacularidade que os adeptos gostam. O ganhar 1-0 em Portugal não chega, é totalmente verdade. É claro que se ganhar 34 jogos 1-0 vão ficar todos contentes, mas misturando aqui uns empates e umas derrotas, este 1-0 contra o Estrela da Amadora quase que funciona como um mau resultado, porque a exibição foi pobre. E portanto o Benfica acaba por despedir Roger Schmidt. Há algumas dúvidas sobre o que é que está a acontecer no que diz respeito a negociações, porque há 2 cenários quando isto acontece. O primeiro cenário é o clube, neste caso o Benfica, vamos usar este exemplo, o Benfica tem que pagar a totalidade, ou podem chegar a um acordo, mas tem de pagar ao treinador X. Vamos imaginar que Roger Schmidt tinha a receber 20 milhões de euros. O recorde diz que é 15, mas é um bocadinho mais. Mas vamos imaginar, vamos arredondar para 20 milhões de euros. Há 2 formas de fazer o acordo. Primeiro, o Benfica paga os 20 milhões de euros ou uma verba inferior, dependendo de um acordo com o Roger Schmidt, e pode pagá-lo em 100 vezes ou de uma vez. Portanto, este é um dos cenários. O outro cenário é o Benfica, no fundo, continuar a pagar o salário ao Roger Schmidt, e quando o Roger Schmidt encontrar clube, o Benfica paga-lhe o resto que ainda tinha que lhe pagar. Vamos imaginar que o Roger Schmidt era despedido em setembro, portanto, em setembro, já não recebe o ordenado de setembro, ou referente ao mês de setembro. A partir daqui o Benfica continuaria-lhe a pagar o salário até ele encontrar clube. Se ele encontrasse clube em janeiro, o Benfica depois tinha que pagar o resto, porque lhe deve esse dinheiro. Os clubes brasileiros, por exemplo, utilizam muito este formato de ir pagando os salários do contrato do treinador. O Roger Schmidt, já não me lembro ao certo até quando é que era o contrato, mas se não estou em erro, é mais 2 anos pelo menos a contar com este, ou mais este, aliás, não é? Agora estou na dúvida. Mas pronto, não interessa. E portanto, os clubes brasileiros muitas vezes têm 5 e 6 treinadores no seu payroll, porque os treinadores são despedidos, têm contrato ainda mais 1 ano, não encontram clube, então os clubes vão pagando o ordenado. Portanto, estes são mais ou menos os 2 cenários. Há outras formas, mas estas são as mais atuais. É o clube ficar a pagar o salário até terminar o contrato, ou até o treinador encontrar um novo clube e depois paga o restante.
ou pagar uma verba que pode ser a totalidade, ou dependendo de um acordo. Vamos imaginar que Rui Costa e Roger Schmidt chegam aqui a um acordo e o Roger Schmidt diz: opá, pronto, correu tão mal que eu só vos levo metade. O Benfica só paga metade, mas é um valor que o Benfica tem de pagar. A não ser que o treinador seja despedido por justa causa. Lembram-se, por exemplo, o Sporting, na altura que... Nem sei como é que ficou esse processo, confesso que já não lembro. Mas na altura que Bruno Carvalho despediu o Marco Silva, o Sporting alegou justa causa. E até fez o mítico... A mítica queixa, onde apontava várias coisas que o Marco Silva teria feito que prontificaram a justa causa, e que uma delas era que não usava ou não usou o fato oficial do clube. Lembram-se disso, não é? Portanto, mas normalmente não há justa causa. É uma avaliação desportiva. Roger Schmidt não é despedido porque agrediu alguém ou porque fez alguma coisa absolutamente absurda. Não, é por uma avaliação desportiva. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Roger Schmidt, então, esteve 3 anos no Benfica, campeão um ano, vence uma supertaça, segundo lugar num ano, quartos de final da Liga dos Campeões num ano. No ano passado, depois da fase de grupos, chegou à quartos de final da Liga Europa. Na altura perdeu com o Marselha nas grandes penalidades, essas exibições muito pobres do Benfica nessa competição. Este ano, em 4 jogos, apenas 2 vitórias, um empate, uma derrota, não resistiu. O último resultado, o último jogo de Roger Schmidt em Portugal, para já, nunca se sabe se não voltará, mas o último jogo foi em Moreira de Cónegos, um empate arrancado a ferros num penalti duvidoso, vamos pôr assim, contra o Moreirense. Há vários nomes que são apontados como possíveis sucessores. O nome de Leonardo Jardim foi o imediato, mas agora o principal nome é o de Bruno Lage. O treinador que já passou pelo Benfica, foi campeão pelo Benfica, trabalhou muitos anos na formação do Benfica, chegou ao plantel principal do Benfica em 18-19, depois ainda ficou no início de 19-20 e acabou depois por ser despedido. Seguiu para o Wolverhampton, onde as coisas não lhe correram particularmente bem. No Botafogo herdou, na altura, uma equipa que estava bem encaminhada para ser campeã, de Luís Castro. Não conseguiu ser campeão e acabou por ser despedido muito cedo. Eu acho que ele faz quê? Faz 15 jogos no Botafogo, ganha apenas 4, o que é bastante pobre. Fala-se agora que pode ser o regressado ao Benfica, o Bruno Lage, que ainda assim, apesar de não ter... Pós ano do título, não teve grandes sucessos na sua carreira, ainda assim foi ele que montou aquela máquina do Benfica naquela meia época de João Félix, Rafa e aquela malta que realmente destruiu aí muitas equipas, e portanto é ele o nome. Vamos ver o que é que vai acontecer. Falam-se de outros nomes, fala-se de Leonardo Jardim, em Itália estão a apontar o Massimiliano Allegri, há muitos nomes, vamos ter de esperar mais alguns. Eu diria que amanhã ou depois teremos provavelmente a certeza de quem será o novo treinador do Benfica. O novo treinador do Benfica, que não vai trabalhar com Marcos Leonardo, o avançado brasileiro vai rumar lá para fora, vai rumar ao Al Hilal de Jorge Jesus, 40 milhões de euros, e este mercado do Benfica realmente para mim é uma incógnita o que está a acontecer. O Marcos Leonardo, contratado com 20 anos na altura, fez apenas meio ano no Benfica. Chegou em janeiro, sai em agosto. Teve 7 meses no Benfica. Não sei, não compreendo. Marcos Leonardo então vai rumar ao Al Hilal, 40 milhões de euros, ainda assim do ponto de vista empresarial, excelente transferência, não é? Porque contrataram no ano passado, contrataram há 7 meses por 18 milhões, está mais do dobro para ser vendido, portanto, brutal. E portanto... o Marcos Leonardo vai então rumar ao Al Hilal, Arábia Saudita. Ele que, numa totalidade de 24 jogos pelo Benfica, marcou 8 golos pelos encarnados, muitas vezes como suplente utilizado. Eu até vi qualquer coisa que ele tinha uma média de golos na Liga 51 minutos. Eu não sei se isso é bem verdade, mas que ele marcava muitos golos naquela primeira fase a sair do banco, isso é totalmente verdade, portanto. E tem 21 anos, portanto, não percebo. Mudando para o Sporting, Konrad Arder já está em Lisboa, já está em Portugal, é reforço dos Leões, ainda não é oficializado, vamos ver o que é que vai acontecer, se vai chumbar exames médicos ou não, mas tudo aponta que não e que vai então ser reforço do Sporting. O Sporting vai pagar cerca de 21 milhões de euros, há aí também alguns bónus, portanto pode ficar um bocadinho maior. O jogador que no fundo é o sucessor na lista preferencial do Sporting de Ioannidis, que não vai ser jogador do Sporting, mas... é substituído por Konrad Arder. Eu nunca vi jogar o Konrad Arder. Vi provavelmente os vídeos que vocês todos viram.
faz lembrar Gyökeres, fisicamente, é esquerdino, neste caso não é o Gyökeres, é destro, mas fisicamente e na explosão faz lembrar um bocadinho de Gyökeres, mas claro, não vamos... Calma, ainda ontem o Gyökeres contra o Porto foi o que foi. Mas vamos ter calma e, portanto, o Sporting vai comprar, ele tem apenas 19 anos, 21 milhões de euros. Eu acho que os bónus andam na casa dos 3, 4 milhões, portanto, vamos aqui arredondar para 25 milhões se a coisa se concluir na totalidade. E, portanto, vai ser reforço do Sporting. Já está em Portugal, já há vídeos dele a chegar. Na temporada passada, volto a lembrar, ele tem apenas 19 anos. Aliás... tem apenas 19 anos feitos em abril, portanto só em 2025 é que ele faz 20 anos. E portanto, no ano passado 32 jogos, 7 golos, 1 assistência. Este ano 7 jogos, 2 golos e 3 assistências. No Futebol Clube do Porto, Jair da Cunha já não vai ser reforço dos Dragões. O Futebol Clube do Porto e o Santos não chegaram a acordo e a transferência caiu. Vamos ver se haverá algum volte-face nestas últimas horas de mercado, mas não é esse o entendimento nesta fase. Estavas a falar aqui de uma proposta na casa dos 20, 17 milhões de euros, andava por aqui, portanto não vai acontecer. Jair não vai ser reforço aparentemente do Porto. O Porto que provavelmente amanhã vai fechar o Chico Moura, o Francisco Moura do Famalicão. O Rafa Soares já chegou a Famalicão e portanto... a coisa deve estar mais ou menos para encaminhar-se para Francisco Moura ser reforço do Porto. Amanhã teremos certamente tempo para falar sobre isso. Em Braga, vamos oficializar Rafik Guitane. Ontem uma situação muito engraçada de Carlos Carvalhal. Ele estava na conferência de imprensa da antevisão ao jogo de hoje, Gil Vicente, se não estou em erro. E estavam-lhe a perguntar pelos reforços e não sei o quê, e pelo Rafik, e ele vira-se para o diretor de comunicação do Braga, o Viana, e diz assim: o Rafik ainda não está oficializado, pois não? E o Viana diz-lhe: não, então não vou falar do Rafik. Portanto, foi engraçado, basicamente oficializou ali o Rafik Guitane. O Rafik Guitane, então, chega por empréstimo do Estoril ao Sporting Clube de Braga. O Braga tem uma opção de compra no final da temporada de 5 milhões de euros. O argelino, que no ano passado realmente foi uma revelação, depois de uma época já interessante no Marítimo em 21-22, no Estoril no ano passado, 41 jogos, 7 golos e 4 assistências. E o Rafik vai ter como companheiro o João Ferreira, antigo defesa lateral direito que fez a formação no Benfica, depois chegou ao Watford e no ano passado teve uma época interessante na Udinese, fez 37 jogos na equipa da Série A, e agora vai ser reforço do Sporting Clube de Braga, vai seguir para o Minho por empréstimo do Watford. Há opção de compra no final deste empréstimo, não sabemos ao certo quais são os valores. O Braga que fica teoricamente com 3 laterais direitos, com o João, o Victor e o Joe Gomes. O Joe pode atuar como terceiro central e o próprio João Ferreira também pode atuar num esquema de 3 centrais mais à direita como central, mas não é bem essa a posição preferencial dele. Ora bem, nem o Rafik nem o João Ferreira vão ter como companheiro de equipa Simão Banza, o avançado congolês que estava a treinar à parte no Sporting Clube de Braga, vai rumar ao Trabzonspor da Turquia. É um negócio um bocadinho estranho e eu diria que o Braga provavelmente no próximo verão vai voltar a ter um, entre aspas, problema Banza. Ora bem, o Banza segue por empréstimo por 2 milhões de euros, só aqui já está um bom negócio. Empréstimo por 2 milhões para o Braga, brutal. Segue por empréstimo por 2 milhões de euros para a Turquia. Há uma opção de compra de 25 milhões de euros. Ora bem, eu diria que é muito improvável que o Trabzonspor pague 25 milhões de euros desta opção. Vamos ver o que é que vai acontecer. Se ele marcar 100 golos, claro que o Trabzonspor vai oficializar, mas acho que é improvável. O Trabzonspor não é propriamente um clube a gastar assim 25 milhões de euros. E o Banza, a brincar, tem 28 anos, não é? Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. O que é certo é que o Banza fez uma época brutal e o Braga estava a tentar capitalizar ao longo dessa época. 23 golos no ano passado, 7 assistências em 41 jogos. Foi um dos melhores marcadores do nosso campeonato. Já não lembro se ficou em segundo ou terceiro. Mas o Braga estava a tentar capitalizar. Falou-se muito de várias equipas, França, de montes de sítios estavam a falar do Banza. Acaba por rumar ao futebol da Turquia, porque ainda é um mercado que está aberto. E, portanto, o Braga para já resolve o Banza, ainda que, na minha opinião, a melhor resolução, se o Braga não o conseguia vender, até era, no fundo, fazer as pazes, digamos assim, entre a direção e o jogador e ele estar no plantel de Carlos Carvalhal, porque estamos a falar de um goleador. E para já o Braga está a fazer um bom início de época, a nível dos avançados estão a marcar, mas diria que é improvável que algum deles
marque 23 golos na época. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. O Banza segue então, ao que tudo indica, para a Turquia. Eu acho que ele até já viajou, estavam-me a dizer qualquer coisa sobre isso. Quem regressou para Portugal, curiosamente, vindo da Turquia, mas do Alanyaspor, é Ahmed Hassan, ele que até já pertenceu aos quadros do Braga, mas vai regressar agora ao Rio Ave, o clube onde ele se formou, fez a fase final da formação e depois a sua estreia como profissional. Ahmed Hassan vai então regressar a Vila do Conde, ele que deixou o Rio Ave em 2015, na altura para arrumar ao Braga. Ainda teve alguns momentos no Braga, especialmente na primeira temporada, em 15-16. No Olympiacos também ainda fez umas coisinhas, e agora andava por aí, esteve no Olympiacos muitos anos. Andou também pela Turquia, no ano passado estava então no Alanyaspor, 12 jogos, 6 golinhos e 2 assistências, se bem que ele também tem aqui 4 jogos no Pendikspor, portanto ele andou aí por 2 clubes na Turquia, provavelmente houve aí algum... Espera aí, será que ele veio... É estranho isto, não é? Ele esteve nos 2 clubes, exatamente. Ele começou a temporada no Pendikspor, mas acabou no Alanyaspor. Portanto, é assim um bocadinho de confusão, porque ele já tinha pertencido também ao Alanyaspor. É uma confusão lá com os turcos. Ahmed Hassan, egípcio, eu acho que ele é internacional, acho que não, tenho a certeza. 34 jogos pela seleção do Egito. Já está então a treinar às ordens de Luís Freire. Mais um reforço. O Rio Ave fez um mercado estranho, mas eu considero positivo. Contratou uma série de jogadores que nós não conhecemos, o Pancho Petrasso, aquele sérvio Lazar, Omar Richards, Tobias Medina, jogadores jovens com pouca experiência, mas que são apontados como tendo talento futuro. Mas depois, por outro lado, contratou jogadores com experiência de futebol português. O Cleiton, o Tiago Moraes e o João Novaes, o Kiko Bondoso e agora também o Ahmed Hassan. Portanto, o Rio Ave fez aqui um misto, não é? Sabemos das ligações do Rio Ave aos Olympiacos e não sei o quê, e aos Nottinghams e tal, mas acaba por fazer aqui um mercado misto de experiência de jogadores que já conhecem o nosso futebol. Por outro lado, jovens que, quem sabe, se acertarem, podem ser bons reforços. O Rio Ave que teve um início do campeonato difícil, porque em 3 jogos, as 2 deslocações que já teve foi ao Dragão e ao Alvalade, perdeu os 2 jogos, mas ganhou ao Farense em casa e hoje joga com o Arouca. Sou eu que vou fazer este jogo. Rio Ave, Arouca, portanto, jogaço. Vamos ver o que é que vai acontecer. Para fechar, em Portugal, dizer que o Jornal Record garante que o Arouca, curiosamente, o Arouca, estávamos a falar deles, vai garantir um reforço. Falamos de Guven Yalcin, um avançado turco, internacional turco, que pertence aos quadros do Génova, vai chegar por empréstimo do Génova ao Arouca, empréstimo de uma temporada com opção de compra. Ele que no ano passado esteve emprestado ao Karagumruk. É assim, é um clube turco, depois vem lá na ficha do 0-0, eu depois escrevo. Esteve emprestado a um clube da Turquia, onde fez 36 jogos, 9 golos e 4 assistências. Que saudades que eu vou ter destes nomes. E portanto vai ser reforço, é o Jornal Record que o avança, não conseguimos ainda confirmar esta informação. Ele que tem até dupla nacionalidade alemã, mas ele é internacional turco, 3 jogos já pela seleção, pertence aos quadros do Génova já desde 2022, mas no ano passado, como eu disse, esteve emprestado ao clube turco, que eu nunca mais voltarei a dizer este nome, e agora vai seguir por empréstimo para Arouca, empréstimo com opção de compra. Lá por fora, vamos falar de 2 casos, o mercado está fechado. Eu tenho-vos aqui uma lista dos jogadores que estão livres no mercado, e estes ainda podem assinar. Eu tenho-vos aqui uma lista... mas vamos começar com as 2 notícias que eu tenho aqui. Primeiro, são 2 semelhantes, 2 jogadores que não foram inscritos na Série A e que podem, um deles rescindir, o outro ficar sem jogar até janeiro. Vamos ver o que é que vai acontecer. O primeiro é Victor Osimhen, o avançado internacional nigeriano que quer sair do Nápoles. Foi toda uma novela, eu estou surpreendido que estejamos a 1 de setembro e ele não tenha encontrado clube. Houve o Al-Ahly, o Al-Hilal e não sei o quê, falava-se que havia a possibilidade, Chelsea, PSG, acabou por não ir para nenhum lado e não foi inscrito pelo Nápoles na Série A e está a treinar à parte. Portanto, há uma possibilidade de, se não houver contratação até ao fecho dos mercados totais,
há uma boa possibilidade de ele ficar sem jogar até janeiro. Estamos a falar de um jogador que está no pico da sua qualidade, 25 anos, e portanto seria surpreendente e seria até bastante mau para a carreira dele ele ficar sem jogar, mas é o destino provável. O Osimhen não conta para o Nápoles depois de um ano onde basicamente andou o ano todo a forçar a saída, não lhe correu nada bem. Ainda vai correr, atenção, com 25 anos certamente ele vai encontrar clube. O outro jogador que está numa situação semelhante por razões diferentes é o Rafa Varane. O Rafa Varane, que se lesionou logo na estreia pelo Como, não foi inscrito agora na Série A e aparentemente vão avançar o Como e o Rafa Varane para uma rescisão de contrato. É realmente muito triste o que aconteceu à carreira do Varane. Mais ou menos, não é? Porque diz que ele tem sempre muitas lesões. É verdade, mas no Man United, nos últimos 2 anos, ele faz 32 jogos, 34 jogos, no primeiro 29. Portanto, há aqui se calhar até uma questão mais até psicológica, porque é verdade que ele tem alguns problemas físicos, mas é um jogador que vem 32 jogos, que o Como não podia esperar 1 mês ou 2 pelo regresso. Pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. Há aqui alguma situação que nós não estamos a compreender, porque a não ser que ele tenha sofrido uma ruptura total do tendão daqueles, dos 2 tendões daqueles, e ruptura do ACL e do menisco, a não ser que seja uma coisa assim absolutamente catastrófica, há aqui mais alguma razão. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer com o Rafa Varane. Poderá ser um jogador a ficar livre no mercado e, agora sim, boa ponte, se ficar livre no mercado, poderá ter a companhia neste estatuto de jogador livre que pode assinar a qualquer altura por qualquer clube, alguns jogadores bem interessantes. Rabiot, que é outro caso estranhíssimo, como é que não tem clube. Martial, António Martial, Ben Yedder, Dubois, Carçaua, Kevin Gameiro, os portugueses André Gomes, Quaresma, Cédric, Pizzi, Rafa Camacho, o Quaresma, já nem sei como é que se mete aqui o Quaresma. Memphis Depay, também não arranjou clube o Memphis Depay, estranhíssimo. Van Ginkel, Fosu Mensah, Matip, Mats Hummels, Dele Alli, Rafinha, Belfodil, mítico Belfodil, Aurier, Pjanic, Maxi Gomes, Simon Kjaer, Keylor Navas, Mariano Dias, Santi Mina, o mítico Rezé Rodrigues, Costas Manolas, Carlos Vela, Lucas João, Ivan Cavaleiro, Mário Balotelli, Jovetic e Ahmed Musa. São alguns dos jogadores que estão livres neste momento no mercado. Deixem-me só uma coisa que podia acontecer. Era um clube português, mercado aberto, ir impedir ao Nápoles o empréstimo do Osimhen. Fica a nota para quem quiser ouvir. Bem, meus amigos, amanhã, volto a lembrar, vamos ter um episódio cedo. Vamos, no fundo, lançar o último dia do mercado. Ao longo do dia vamos ter diretos, 3 momentos diretos distintos, eu e o Humberto. Eu só um, o Humberto estará depois em todos. E na terça-feira teremos, no fundo, o rescaldo, o ponto final do mercado flash, antes de irmos de férias de mercado, e depois voltaremos em janeiro. Portanto, eu estarei com vocês amanhã, o Humberto estará com vocês na terça-feira. Isto tudo está em 00.pt. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.